A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que está lá em Gálatas 2, versículo 20. Está escrito assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Meus amados irmãos, e assim todo aquele que aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, ele já não vive mais as vontades dele, mas sim ele faz a vontade do Pai que está no céu. Ele passa a obedecer o que Deus manda, porque Jesus habita na vida dele. Então todo aquele que é nascido de Deus, morreu para o mundo e é nascido de Deus, ele obedece o Pai. E aquele que não obedece o Pai está ignorando a verdade do Evangelho. Então nós temos que conhecer a mente do Senhor, a mente de Cristo, para que nós venhamos obedecer todos os mandamentos que Deus deixou na Bíblia Sagrada. E que assim, através da meditação à palavra de Deus, nós vamos edificando a nossa fé dia após dia, para que nós venha ter uma vida reta diante do Senhor. E que assim eu e você, nós venha a trilhar os caminhos da salvação da nossa alma, buscando a obediência à palavra de Deus, a verdade do Evangelho, para que nós venha nos libertar dos prazeres desse mundo, prazeres momentâneos, pois aqui a palavra diz: todo aquele que já não vive mais para si mesmo, quem o justifica é Jesus Cristo. Então nós temos que abandonar as práticas, os prazeres desse mundo, nos lavando no sangue de Cristo, nos purificando de toda ação diabólica deste mundo. E por isso, quando aquele começa a buscar os caminhos da salvação, Satanás usa pessoas para afrontar, para maltratar, mas nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Eu mesmo já passei por humilhações quando cheguei na presença de Deus, porque Satanás não queria que eu me firmava na palavra de Deus, porque eu não lia a Bíblia, estava preso no pecado. E quando eu me levantei para buscar o Senhor, Satanás se levantou com grande fúria, mas para cair. Porque todo aquele que persevera e fica firme, Deus dá a vitória. É como uma guerra, uma luta espiritual mesmo. Você vai vencer dia após dia através da oração, da busca, ser constante, todo dia, batendo na porta do céu através das orações, para que Deus possa agir na tua causa, na minha causa, porque assim Jesus veio, não para condenar, mas para salvar a humanidade, mas nem todos quis aceitar a vinda dele na terra para salvar a humanidade. Muitos ignoravam, falavam que era mentira, muitos não creram nos milagres, muitos queriam ver sinais para ver se era verdade aquilo, porque assim é um povo cego que ignora a verdade do Evangelho e diz que não tem nada a ver, que tudo pode, que Jesus só quer teu coração. Mas muitos estão enganados. Jesus não quer só o coração, não. Ele quer a santidade do espírito, da alma, do corpo. Obedecer à Bíblia Sagrada, porque teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo habitar, é necessário abandonar os prazeres do mundo, abandonar a cachaça, o cigarro, a prostituição, abandonar os desejos carnais que desagrada o Senhor, que destrói o templo e morada do Espírito Santo.
porque todo aquele que é nascido de Deus, é lavado pelo sangue de Jesus, ele abandona essas práticas, porque essas práticas da carne está lá em Gálatas 5, que é os prazeres, está aqui ó, do lado, Gálatas 5, 19, está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E assim muitos têm ira no coração, xinga o próximo, xinga tudo que acontece na sua vida, você está lançando palavras de maldição sobre sua vida. E é tudo que plantar, você irá colher. Tudo que nós plantar, nós colheremos. Então é melhor nós plantar os frutos do Espírito, que está aqui em Gálatas 5:22, que está escrito assim: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificarão a carne em jejum, em oração, em consagrações, pedindo libertação, cura, restauração, para que nós venha ser limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Porque nós mesmos não conseguimos sozinhos se não for misericórdia do Senhor. Por isso Jesus veio se fazer maldito por nós na cruz. Em Gálatas 3:13 está escrito: Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito, o Espírito Santo, que quer habitar na minha e na sua vida. Só que para o Espírito Santo habitar na minha e na sua vida, tem que ser limpado as coisas desse mundo, os prazeres da carne, os desejos carnais. Mas é preciso arrependimento. A Bíblia diz: aquele que se arrepende deixa e encontra misericórdia. Então aquele que se arrepende, pede perdão para o Senhor, fala: Senhor, eu peço perdão de todo o meu coração desse pecado que eu estou praticando. A Bíblia diz que aquele que confessa, pede perdão, encontra misericórdia. Pois ali você, de coração, se você se arrependeu dos pecados que está cometendo, que está destruindo o corpo, o templo e morada do Espírito Santo, você se arrepende de coração e deixa, encontra misericórdia. Aquele que deixa não volta a praticar de novo. E aí você tem que perseverar em oração, em jejum, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Casta de demônio que fica amarrando a tua vida espiritual, financeira, desejos carnais. Mas é necessário ter uma vida de coração quebrantado diante do Senhor, para que nós sejamos libertos, curados, porque Deus nada esconde de Deus. A Bíblia diz que Deus esquadrilha mente e coração. Então não adianta maquinar o mal aqui e achar que Deus não está te entendendo, está te ouvindo. Deus esquadrilha mente e coração. Então não tem nada que passe despercebido dos olhos de Deus. Então Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. Aqueles que adoram o Senhor verdadeiramente, que se diz ser pecador,
mais arrependido, que quer renunciar a esse pecado e não voltar a praticar. Mas para você renunciar ao pecado e conseguir um refrigério da parte do Senhor, pedir o perdão, é necessário fortalecer em oração, em jejuns. Porque, meus irmãos, nós saímos para trabalhar todo dia, mas se nós não perseverar na nossa vida espiritual, nós não conseguimos vencer a nossa carne. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Organizar o seu dia no reino de Deus. Se a Bíblia fala orar sem cessar, então organize o seu dia para orar. Vários horários do dia, pedindo para Deus te guardar a tua mente, guardar teu coração, guardar teus olhos. Porque o Pai Nosso lá mesmo fala: Senhor, não nos deixe pecar, repreenda esse mal na nossa vida, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. É necessário orar sim, e você vai começar a ter mais vigilância. A Bíblia diz: vigiar e orar, para que não caia em tentação. Então vigiar é muito importante. Vigiar, brindar a tua mente com o capacete que está lá em Efésios. Porque na hora que o inimigo jogar seta, vou comprar uma cachaça, vou comprar um cigarro, você fala: está repreendido, Satanás, eu não vou usar mais isso, isso desagrada o Senhor, isso destrói o templo e morada do Espírito Santo, Deus não se agrada com isso, está repreendido, Satanás, Deus te deu autoridade para pisar em serpente e escorpião, basta você crer pela fé que você tem autoridade para repreender o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então é necessário, ele vai vir a tentar, mas é necessário você estar vigilante para não cair nas armadilhas, na cilada do diabo. E ficar atento que às vezes ele usa alguém para te colocar uma pedra de tropeço na tua vida. Por isso que tem que ter comunhão com Deus, ter uma ligação com Deus, para que eu e você não venha tropeçar e voltar atrás, porque o diabo ele quer roubar a minha e a tua coroa, que é da salvação eterna da nossa alma. Mas que nós venhamos estar vigilante a todo momento, porque estamos numa guerra espiritual, uma batalha espiritual pela salvação da alma, para que nós venhamos herdar a salvação da nossa alma. Não é brincadeira, meus irmãos. A coisa está só que piora neste mundo pecaminoso. E se eu e você não estiver firmado na palavra de Deus, nós não aguentamos ficar de pé na presença de Deus. Meus irmãos, não é brincadeira. Nós temos que se firmar na Bíblia Sagrada, buscar, pedir para Deus: Senhor, me mostra homens e mulheres que pregam a verdade do teu evangelho, para que eu e você não seja enganado por falso profeta, aqueles que falam que não tem nada a ver, que Jesus só quer você na igreja, é só você participar de culto, é só você participar da igreja que não dá nada não. Deus já está vendo teu coração. Mentira do diabo. Deus não olha só para coração, Deus olha para a santificação, obediência às escrituras, a Bíblia Sagrada. Mas se eu e você ficar enganado por falso profeta, nós estamos caminhando para o inferno e não para o céu. Olha quanta tragédia está acontecendo nesse mundo. Jesus está para voltar. Não podemos dar data, mas nós sabemos que ele virá como um ladrão buscar o teu povo. Então é necessário estar preparado a todo momento, porque nós não sabemos dia nem a hora. Jesus não sabe, nem os anjos. Só o Pai que está no céu vai falar para Jesus: agora é a hora, pode descer, arrebata os meus. E aquele que não estiver preparado sofrerá grande tormenta nesta terra ainda, porque está para se levantar o anticristo aí. Já está. E a terra vai perecer muito mais. Então que eu e você venha agarrar nos pés do Senhor Jesus, se firmar na verdade do evangelho, para que nós venhamos herdar a salvação da nossa alma. Amém?
Fazer uma oração aqui pelos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai da glória, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, meu Deus. Pai, que o Senhor entra nessas casas, nessas famílias, meu Pai, aonde há um espírito maligno, meu Deus, que está atrapalhando, meu Deus, a vida espiritual dessa pessoa. Eu te dou uma ordem, Satanás, sai desta casa, sai desta vida. Senhor, entra nesta casa com teus anjos, meu Pai, os teus anjos de cura, de libertação, ó Deus. Passa a espada nesta casa, nesta família. Vai amarrando todo mal, Senhor. Amarra todo espírito maligno, meu Pai, que tem atormentado esta vida, que não tem deixado essa pessoa se firmar na tua verdade. Ó Deus, vai passando, Senhor, vai amarrando todo mal. Em nome de Jesus, amarra todo principado, toda potestade, meu Deus, que está atuando nesta casa, nesta família, meu Pai, que tem prendido esta pessoa no vício, meu Deus. Liberta ela, Senhor. Liberta, meu Pai. Traz arrependimento a esse coração, meu Deus. Traz arrependimento a esta casa, a esta família. Meu Deus, solta, Senhor, as correntes que está amarrando esta vida. Solta, Senhor, essas correntes que está prendendo essa alma, meu Pai. Aquele que está desempregado, meu Deus, precisa de uma porta aberta. Meu Deus, repreenda esse espírito maligno que está trancando os caminhos. Espírito tranca a rua das almas. Espírito maligno dos infernos, eu te repreendo pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Eu repreendo todo mal. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Pai, cobra essa casa com teu sangue, meu Deus. Liberta esta família. Arranca a cegueira espiritual, meu Deus. Arranca a idolatria desta casa. Liberta o teu povo para a glória do teu nome, Jesus. Ajuda cada um dos irmãos, ó Pai. Traga arrependimento a esta família. Liberta esta vida, meu Pai. Que teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.